Olá, meu nome é Francisco Bento da Silva Júnior, eu sou egresso do curso de Agronomia da Universidade Federal do Cariri e no meu último ano de formação, em 2020, eu fui bolsista do Programa de Integração Ensino e Extensão, onde eu fui orientado pela professora doutora Ana Célia Maia Meireles e desenvolvi esse trabalho que é intitulado Atividades de Ensino e Extensão voltadas à agrometeorologia em meio a uma pandemia, um relato de experiência que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Bem, dentre todos os elementos meteorológicos que são responsáveis por diversas atividades no nosso planeta, a chuva é um dos principais elementos condicionantes da produção agrícola. Em regiões como o semiárido nordestino, que está destacado na imagem nessa zona amarelada, existe períodos de estiagem ou de seca, onde as chuvas elas são escassas e as produções elas são afetadas e reduzidas. Assim, pequenos produtores que têm sua renda ligada a essas produções são bastante afetados. Por isso, foram desenvolvidas políticas para garantir a esses pequenos produtores um auxílio safra para que eles se mantenham durante esses períodos. Para se distribuir essas políticas ao longo das localidades e aos produtores, são necessários o acompanhamento das condições pluviométricas, que são as medições de chuvas. Porém, essas medições elas não são tão bem distribuídas ao longo de toda essa zona do semiárido, principalmente no nosso estado do Ceará, fazendo assim um pluviômetro não representar algumas localidades que ficam à mercê e não recebem esse auxílio. Assim, esse trabalho tem por objetivo relatar as atividades que foram desenvolvidas de integração, ensino e extensão no ano de 2020, com foco a incentivar na melhor distribuição desses pluviômetros para garantir o auxílio safra aos pequenos produtores, levando em consideração os aspectos de interferências gerados pela pandemia do Covid-19, que ainda ocorre até hoje e iniciou-se ao longo desse projeto. Esse trabalho foi desenvolvido a partir do dia 15 do mês de abril de 2020 e até o dia 30 do mês de setembro do mesmo ano. A ideia inicial era trabalhar na cidade de Santana do Cariri, onde é uma cidade que se encontra circundada pela Chapada do Araripe, que possui grande interferência nas chuvas, ou seja, em localidades acima da Chapada existem condições pluviométricas diferentes da cidade de Santana do Cariri, do centro da cidade de Santana, assim fazendo com que produtores tenham condições de chuva diferentes. Essa é uma hipótese que seria mais trabalhada nesse trabalho. Porém, com a pandemia do Covid-19, não podemos trabalhar dentro da própria cidade, junto a produtores e escolas de ensino, como era a ideia inicial. Porém, todo o trabalho foi remanejado e rearticulado para que fizéssemos atividades que pudessem auxiliar tanto produtores quanto estudantes que podiam dispersar o conhecimento para aquela localidade. Então, inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica buscando assuntos e conteúdos relevantes para desenvolver atividades no meio dessa pandemia. Foi feito cursos, um exemplo foi o curso de Arduino, desenvolvido pela aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde esse Arduino é uma plataforma que pode auxiliar na confecção de pequenas estações meteorológicas para o fornecimento de dados. Esse Arduino fornece medições
e também um baixo custo de instalação. Ao longo de todo esse projeto, foram feitas reuniões de planejamento a fim de desenvolver as atividades, repensar essas atividades com base na pandemia, e foram criados, assim, pluviômetros de baixo custo para demonstrar aos produtores como é possível distribuir esses pluviômetros e em baixo custo, e também foram desenvolvidas videoaulas que foram publicadas no YouTube para o público em geral. Como resultado, tivemos esses pluviômetros artesanais de garrafa PET que utilizavam poucos materiais, muito poucos recursos, e foram formas de demonstrar tanto a produtores que não têm pluviômetros em suas propriedades, que podem ser instalados nelas e servirem como base para eles terem uma noção de quanto está chovendo nessa localidade. E a outra atividade desenvolvida foram essas videoaulas com conceitos em agrometeorologia de modo geral, para demonstrar, para repassar a esse público noções gerais e que são base para se entender como são feitas essas medições, o que são elementos meteorológicos, o que são, como são medidas cada um desses elementos e diversos outros assuntos, outros temas que foram abordados. Essas aulas foram divulgadas no canal Agrometeorologia UFCA, desenvolvido pela professora orientadora, e estão lá disponíveis a quem quiser acessar. Como considerações desses trabalhos, temos que, durante essa nova realidade, ela fez-se despertar diferentes dificuldades para o desenvolvimento das atividades, mas também fez despertar habilidades para que se fossem desenvolvidas, como habilidades com meio digital, de programas de computador, programas de webconferência, entre outros. E assim esse trabalho ele teve meio que um papel introdutório e de apoio ao desenvolvimento de trabalhos futuros, já que não se teve um andamento no meio da comunidade externa, apenas esses encontros, meio que virtual, esses encontros, essas videoaulas, que não teve um impacto bem aprofundado como era desejado no início. Porém, em trabalhos futuros se deseja chegar à comunidade, entrar na comunidade e abrir para a troca de conhecimentos, para a implantação desse projeto e obter resultados mais aprofundados. Então, nossos agradecimentos vai à Universidade Federal do Cariri, que tornou possível a realização desse trabalho por meio do fornecimento de recursos através do Programa de Integração Ensino e Extensão, o PEX, que também vai nossos agradecimentos, que apoiou bastante esse trabalho. Aqui estão as referências utilizadas e meu obrigado pela atenção. Aí está meu contato, caso haja dúvidas, sugestões para próximos trabalhos, para os trabalhos que podem vir, qualquer que seja o toque que queiram dar, podem entrar em contato. Obrigado novamente.